Muito boa tarde a você que acompanha o Infomoney TV. Meu nome é Marcos Mortari, sou jornalista de política e economia de mercados aqui do Infomoney e hoje temos uma entrevista especial com o cientista político Antônio Lavareda, que é presidente do Conselho Científico do IPESP, o Instituto de Pesquisas que divulgou recentemente um levantamento para a corrida presidencial por encomenda da XP Investimentos. Lavareda, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela presença. Um prazer estar aqui com você. Lavareda, uma primeira questão, a gente teve 3 pesquisas eleitorais com metodologias distintas sendo divulgadas no intervalo de uma semana, logo depois dessa greve dos caminhoneiros. Existia uma expectativa de uma parte aí que pudesse haver um reflexo sobre as intenções de voto desse fenômeno aí que atingiu o país inteiro de uma certa forma. Mas, para surpresa de alguns, não teve uma oscilação muito fora da margem de erro. Um dos pontos que chamou a atenção foi a rejeição do presidente Michel Temer, que alguns acreditavam que não tinha como crescer mais, cresceu ainda, ficou um cenário um pouco mais adverso para o governo e a discussão agora é quanto isso vai pesar sobre a corrida presidencial também. É uma sarneização? Como fica o cenário para as candidaturas de centro, de uma certa forma? Por exemplo, Geraldo Alckmin. Como que o senhor está vendo esse cenário eleitoral em função dessas movimentações com a greve? Tudo? Olha, Marcos, a greve, o impacto preciso da greve sobre a campanha eleitoral, essas pesquisas apontaram que no primeiro momento, como você relatou, foi um impacto, digamos, reduzido. Provavelmente, se a pesquisa tivesse sido feita no momento, no pico do movimento, no pico da paralisação, com o máximo de insatisfação da sociedade, talvez esses números tivessem movido mais em uma e outra direção. Que foi o caso do Poder 360, que o Bolsonaro apareceu com 25%. E por conta daquele momento, talvez eles tenham tido a oportunidade de mensurar em alguma coisa que depois não continuou a existir, ou seja, não houve reiteração daquelas atitudes e daquelas intenções de voto em certa medida. Agora, óbvio que a paralisação trouxe um tema novo que se incorpora à campanha, que vai ser necessariamente abordado durante essa campanha, nos debates, na propaganda dos candidatos, no posicionamento, nas suas entrevistas, e que vai reverberar lá adiante e com certeza terá algum impacto no desenrolar da disputa. Lavareda, na pesquisa Datafolha a gente tem aqui 82% avaliam o governo como ruim ou péssimo e 14% como regular e 3% como ótimo ou bom. 2 meses atrás, em abril, eram 70% que avaliavam como ruim ou péssimo. Teve um salto de 12 pontos percentuais. Na pesquisa de vocês, do IPESP, esse número foi 81%, muito próximo dentro da margem de erro aí do Datafolha, o regular 15%, também 1 ponto de diferença, e o ótimo bom exatamente a mesma marca de 3%. Como isso vai impactar na candidatura de nomes como Geraldo Alckmin, que busca essa imagem de centro, tem uma pauta econômica um pouco parecida com a do governo, ou seja, o risco de se associar de alguma forma em termos de imagem com o governo existe, ainda mais levando-se em consideração o processo de impeachment, o qual o PSDB participou daquela coalizão que foi formada com esse novo governo que entrou 2 anos atrás. Olha, uma das dificuldades naturalmente colocadas, como você mencionou, para os candidatos do centro, isso que se chama centro hoje no Brasil, é exatamente o posicionamento em relação ao governo Temer. Essas forças políticas, esses nomes, esses candidatos, praticamente todos eles, se posicionaram favoráveis ao impeachment, ao afastamento da ex-presidente Dilma. Segundo eles, e na perspectiva dessas forças, o país estava entregue à ingovernabilidade, havia motivos reais, motivos concretos para que tivesse curso o processo do impeachment. A Justiça, o Supremo Tribunal Federal, chancelou e acompanhou todo esse processo e não havia outra postura do ponto de vista de responsabilidade para essas forças, senão endossarem o movimento que conduziu ao afastamento da ex-presidente. Ocorre que, naturalmente, quando você tem governos mal avaliados e avaliados com severidade, avaliados negativamente com severidade, por uma série de motivos, mas não é o caso de analisarmos detidamente esses motivos aqui, como é o caso do governo Temer, isso beneficia inexoravelmente candidaturas de oposição. Eu lembro uma coisa que a imprensa não lembra com frequência. Lembra? Antes do impeachment da presidente Dilma, desde o final de 2015 até junho de 2016, o ex-presidente Lula perdia no segundo turno as projeções de intenções de voto em todos os institutos de pesquisa e perdia para vários candidatos
disso que se convencionou chamar centro-direita. É óbvio que essa mudança que se dá a partir de julho de 2016, mais precisamente agosto, setembro, nesse período, é óbvio que essa mudança, essa retomada do ímpeto e da força eleitoral do ex-presidente está bastante associada à sorte do governo Temer. À medida que aumentou a insatisfação, o ex-presidente Lula, que é o principal ícone, o principal líder da oposição ao governo, se beneficia. Em todos os países do mundo é assim. Quando o governo vai mal, o líder ou as principais expressões do campo oposicionista se beneficiam inexoravelmente dessa situação difícil atravessada do ponto de vista de imagem por um governo. É isso que nos ajuda a entender, inclusive, o peso do Lula em todas as pesquisas eleitorais. Não tem apenas a ver com o carisma do ex-presidente, com o mesmo carisma do qual ele é detentor, e obviamente isso deve ser reconhecido, ele perdia, como ele disse, em praticamente todos os cenários de segundo turno até o afastamento da ex-presidente Dilma. Ou seja, para ficar um pouquinho claro para o leitor, para o nosso telespectador aqui, seria Lula é a figura mais associada com o campo de oposição de alguma forma. Então ele herda mais essa imagem de insatisfação com o governo. Ele é o principal líder, principal liderança política do campo de oposição a um governo que tem uma dramática desaprovação, um patamar expressivo. E isso beneficia, no caso dele, como beneficia mundo afora candidatos de oposição nessas circunstâncias. Agora, Lavareda, a gente percebeu durante as últimas eleições, desde 2012 para cá, uma polarização PT-PSDB, até de antes, nas eleições que elegeram o FHC também, PT-PSDB polarizando essa disputa presidencial e a partir de 2002 2006 o PT conseguindo conquistar um eleitorado mais no Nordeste e essa divisão se dando um pouco mais clara, Nordeste, Norte, Sul, no mapa político de alguma forma, no mapa eleitoral. Tem cientistas políticos como o próprio Alberto Almeida que apontam que isso pode continuar, tende a continuar nessa eleição. Como que você está vendo essa divisão da sociedade PT-PSDB e essa divisão do mapa político de uma certa forma, né? O Norte um pouco mais com a esquerda, Norte e Nordeste, e o Sul, Sudeste, Centro, com essa porção de centro-direita, um pouco mais com o PSDB. Olha, veja o seguinte, Marcos. Em primeiro lugar, é mais sociologia e menos geografia, ou seja, o Nordeste vota ou manifesta intenção de voto no Lula de forma expressiva, não é porque é o Nordeste, não é porque é a região Nordeste, é porque lá existe um grande contingente da população que tem renda muito baixa. Alguns estados, como o Maranhão, né, o eleitorado que tem até 2 salários mínimos de renda ultrapassa 3/4 da população do estado. Lembrar em que vários estados do Nordeste, muitos deles, os beneficiários do Bolsa Família ultrapassam 1/3 da população dos respectivos estados. Em alguns deles ultrapassam 40% da população dos estados. Então, a população do Nordeste, onde há uma grande concentração de pobres, sufraga, tem atitudes extremamente positivas em relação ao ex-presidente Lula e ao PT. Bem, deixando à margem esse diagnóstico, o que é que pode ocorrer esse ano? O que se especula há 2 caminhos. Você pode pensar 2018 como alguma coisa que reproduzirá de alguma forma o ciclo de eleições que opõe PSDB e PT que vem desde 1994. Ou você pode pensar 2018 como uma eleição que vai ter mais a ver, ou seria mais próxima à eleição de 1989. Uma eleição num contexto em que havia uma profunda crise de representação, né? Agora uma profunda crise de representação também, uma grande fragmentação da oferta, um grande número de candidaturas e se coloca uma interrogação. Em 1989, até 2 ou 3 dias antes da eleição, era absolutamente impossível prognosticar quem seria o segundo candidato que iria para o segundo turno, por exemplo. O candidato Lula ultrapassou Brizola por menos, em torno de 0,7% dos votos apenas. Nós podemos ter uma eleição com um nível de fragmentação como aquela. Naquela eleição nós tivemos 5 candidatos competitivos. O que é um candidato tecnicamente competitivo? É um candidato que tem um desempenho igual a 2 dígitos, que chega aos 2 dígitos e pronto. E você teve naquela eleição 4 candidatos
com 2 dígitos, e um candidato que chegou perto, que foi Paulo Maluf, que chegou perto, com grande fragmentação. Eu sempre lembro que, considerados apenas os candidatos de São Paulo, desse campo que se chama centro até a direita, apenas os candidatos de São Paulo, que no caso era o próprio Ulisses Guimarães, Paulo Maluf, Mário Covas e Guilherme Afif, eles totalizaram 30% dos votos. 30%. Você imagina que Mário Covas, que não chegou aos 12%, se tivesse um pouco mais do que a metade disso, ou seja, se tivesse chegado aos 17%, teria ido ao segundo turno, teria mudado o destino da eleição e, com certeza, teria mudado o destino do nosso país. Que é a tal da fragmentação que inviabiliza esse campo político. A gente vê isso muito semelhante nessa atual eleição, como você bem colocou, né? A candidatura de Bolsonaro, de um lado, roubando votos do PSDB, mas não está no centro, e a candidatura de Álvaro Dias, um pouco mais ao centro, também roubando esses votos do PSDB. Se você toma, Marcos, esse cenário do Datafolha, o Datafolha, às vezes os institutos como que incentivam a fragmentação, eles fragmentam ainda mais a intenção de voto dos eleitores, fazendo uma oferta que não é muito real, não é muito plausível com relação ao que vai acontecer. O Datafolha fez isso, fez um cenário com 19 candidaturas, colocou o ex-presidente Lula, cuja chance de vir a ser candidato é próxima a zero, e colocou mais 18 candidatos. Quando você olha toda essa fragmentação e você agrega os candidatos desse campo do centro até a direita, excluindo Bolsonaro, esses candidatos todos, nessa última pesquisa do Datafolha, reuniram 17 pontos. 17 pontos que é exatamente o percentual que o Jair Bolsonaro apresentou nesse cenário liderado pelo ex-presidente Lula. Isso é o melhor exemplo, quer dizer, a melhor evidência, né, para nós entendermos o quanto essa fragmentação afeta e poderá vir a afetar a sorte do representante ou dos representantes desse campo do que nós podemos chamar centro-direita. Agora, Lavaredo, um ponto muito interessante da pesquisa de vocês, que foi a única pesquisa que apresentou, de fato, esse cenário, foi colocando o Fernando Haddad como candidato do PT, mas com um ingrediente a mais, que é Fernando Haddad. Na pergunta, vocês colocavam apoiado pelo PT, um predicado que trouxe para o Haddad cerca de 8 pontos percentuais aí de salto, né? Estava com 3% no cenário, foi para 11%, empatou com Marina Silva, só ficou atrás de Jair Bolsonaro na situação. Foi uma boa decisão da XP, com o IPESP, adotarem esse caminho, né? Essa estratégia aí metodológica para se tentar delinear o que é que pode vir a ser a força do candidato petista à medida que se dissemine na sociedade a informação de que esse candidato vai ter o apoio de Lula. Na verdade, nós usamos o Fernando Haddad apoiado por Lula e não pelo PT. Perdão. Tá certo? Porque o Lula, sabidamente, é mais forte do que o PT. Por exemplo, o Lula aparece nesse cenário, onde foi incluído, com 30 pontos. O PT, na pesquisa do Datafolha, o PT aparece com 19% de preferência. Então, nós usamos o apoio do Lula, e ele vai a 11%. Isso é um jump, é um movimento vertical expressivo. Agora, veja o seguinte, o mesmo Datafolha traz uma pergunta que não inclui, que não utiliza essa estratégia, traz uma pergunta no seu questionário a respeito, indaga as pessoas se elas votariam no candidato do Lula. Votariam com certeza, que é a coisa mais densa, mais segura, porque poderiam votar, é uma hipótese mais remota, etc. Responderam que votariam com certeza 30%. Mas será que o Lula conseguirá transferir efetivamente 30% para algum candidato? Isso é difícil. Uma coisa é você dizer que, em tese, votará com certeza em um candidato apoiado por Lula. E outra coisa é quando se estabelece, tá certo, objetivamente, o nome daquele candidato. Então, outros fatores, inclusive a avaliação do próprio candidato, entram em cena, e isso tudo frequentemente contribui para diminuir na prática o tamanho, né, para não realizar todo esse potencial de transferência. O Haddad começará, à medida que se dissemina a informação, começará com 11% e poderá, obviamente, escalar, ou seja, avançar nesse potencial de apoio do Lula. O quanto ele vai conseguir, o quanto ele vai ter êxito, etc., é uma questão que a campanha vai responder.
Agora, Lavareda, esse Agora, cenário... eu chamo a atenção para o seguinte, qual é a utilidade disso? É porque é absolutamente implausível se imaginar que o candidato do PT a presidente terá apenas 2 ou 3% das intenções de voto. Então, você fazer apenas uma fotografia do momento, sem esse ajuste na expectativa dos eleitores, etc., termina desinformando a sociedade. Só para comparar os dois cenários, eu estou com a pesquisa aqui, para quem está nos acompanhando, o cenário com Haddad, só que sem esse cenário explícito do apoio do Lula à candidatura, sem essa informação, o cenário seria, 27% de brancos e nulos, Jair Bolsonaro com 22%, Marina Silva 13%, Ciro Gomes 11%, Geraldo Alckmin 8%, Álvaro Dias 6%, não sabe 3%, o mesmo patamar de Fernando Haddad com 3%. Fernando Haddad teria 3% nesse cenário. Agora, com essa expressão apoiado por Lula, logo após o nome do Fernando Haddad, quando é apresentado na pesquisa, ao entrevistado, o cenário fica Haddad com 11%, brancos e nulos 25%, Jair Bolsonaro 21%, Haddad 11%, o mesmo patamar de Marina Silva, 11%, Ciro Gomes com 9%, você já percebe uma alteração nos votos do Ciro, apesar de estar dentro da margem de erro, né, de 11% para 9%, Geraldo Alckmin 8%, Álvaro Dias 6%, não sabem 2%, e aí tem uma lista de candidatos com 2% ou 1% de votos, que são Henrique Meirelles, Marina Dávila, Guilherme Boulos e João Amoedo. Se estabelece, na verdade, um empate quádruplo na segunda posição. Ficam Marina Silva, Haddad apoiado por Lula, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin empatados, embolados no segundo lugar, que é o cenário mais plausível à medida que a campanha vai deslanchando logo nos seus primeiros dias, à medida que o PT define a candidatura do Fernando Haddad, ou seja, deu o passo 2 na estratégia do partido, que parece, no momento, esticar o máximo possível a manutenção do nome do ex-presidente Lula como candidato da legenda, corre o risco porque, fazendo isso, intenções de voto, eleitores tradicionalmente ligados ao partido vão começando a descobrir outras alternativas, podem adensar seus laços psicológicos com essas outras alternativas, ou seja, trocando miúdos, começar a gostar e começar a se entusiasmar por outros candidatos, e depois, ao receber o comando de Lula, não retornarem todos... Os candidatos, até como o Ciro vai tentar fazer esse aceno, né? Não retornar uma grande quantidade desses eleitores. Esse é o desafio posto à estratégia do PT. Mas, uma vez definida a candidatura do Fernando Haddad ou de qualquer outra, etc., é esse cenário que deve se impor nos primeiros dias da campanha de TV e rádio. Uma liderança do Bolsonaro ainda e um empate quádruplo no segundo lugar. Esse cenário aí, vocês colocaram Fernando Haddad, mas por que não tentar outros nomes? Ou não faria tanta diferença nesse cenário? Não faz diferença. É o apoio do Lula que significa. Por quê? Porque outras pesquisas já haviam apontado que Jacques Wagner e Fernando Haddad têm praticamente apoio equivalente. Em algumas pesquisas lá atrás, 1, depois 2, ou em algumas 3, como nessa, outras 2, é a mesma coisa. O diferencial é o apoio do Lula. Então fomos direto ao ponto, ou seja, Fernando Haddad com o apoio do ex-presidente Lula. E, como se viu, desarruma um pouco o quadro de intenções de voto estabelecido em cenários que não adicionam essa informação. E que eu volto a dizer, são cenários que terminam produzindo fotografias totalmente destituídas de plausibilidade. Vareda, se fosse para apostar hoje, eu sei que é um exercício de futurologia danado, mas a senhora acreditaria num segundo turno entre direita e esquerda nesse momento? Direita, seja mais à direita mesmo, Jair Bolsonaro, se ele primeiro consegue manter um patamar significativo de votos, até a espontânea dele é um pouco alta, que poderia desenhar um pouco uma projeção nesse sentido, não sei. E a esquerda, de alguma forma, ou seja, a candidatura do Fernando Haddad, seja uma candidatura de Ciro Gomes, enfim. Como que você está vendo tudo isso? Olha, nós temos praticamente 4 meses até a eleição. Ao invés de fazer uma aposta, eu vou pegar uma eleição parecida com a nossa em termos de fragmentação, uma eleição que o Brasil todo acompanhou com muito entusiasmo, etc., que é a eleição francesa, a última eleição presidencial francesa. Quando você olha os resultados, Marcos, da última eleição francesa, 24, estou eliminando decimais e aproximando, como se fosse números de pesquisa, 24 para o Macron, 21 para Marine Le Pen, 20 para o Fillon e 20 também para o Mélenchon, embora o Mélenchon tenha tido um pouquinho, eu estou fazendo isso. Se isso fosse uma pesquisa, é um quádruplo empate, tá certo? Mas como é que era o resultado 4 meses antes? Em dezembro do ano imediatamente anterior à eleição, o Fillon
liderava, né, que disputava o campo de centro-direita com Macron, tinha uma diferença nítida em relação a praticamente 10 pontos de liderança do Fillon, candidato dos republicanos, contra o Macron, candidato do En Marche, Partido Novo, etc. e tal. Isso foi mudando nesses 4 meses e terminou, em algumas pesquisas, dava uma diferença de 12 pontos. Terminou uma diferença pró-Macron de 4 pontos no que concerne ao Fillon. 4 pontos, ou seja, é uma diferença que em alguns institutos deu uma diferença no movimento de 16 pontos. Vamos ver o que ocorria à esquerda, por exemplo. O candidato Ramon, candidato do Partido Socialista, Ramon, ele liderava, ou seja, ele tinha uma nítida vantagem sobre o Mélenchon, candidato mais à extrema esquerda, que terminou causando, né, uma grande, digamos, um grande entusiasmo na esquerda francesa. Mas ao longo desses 4 meses, o Mélenchon ultrapassou, ambos tinham 4 meses antes 26 pontos, só que eram 14 pontos para o Ramon, candidato do Partido Socialista, e 12 pontos para o Mélenchon. Pois bem, o Mélenchon acabou com 20 pontos e o Ramon confinado a 6 pontos percentuais. Ou seja, eu estou dando exemplos de mudanças nítidas nos 2 campos político e ideológico. Você vai me perguntar se isso pode acontecer no Brasil? Obviamente pode acontecer no Brasil. Lavareda, um ponto agora que eu queria nessa segunda metade da entrevista, segunda parte da entrevista, tratar das metodologias. Foram 3 pesquisas apresentadas aqui no Brasil nessa última semana, 3 com metodologias distintas, né? Primeiro, o Poder 360 divulgou uma pesquisa telefônica feita por gravação, né, de voz, em que o entrevistado selecionava por os números a opção que lhe fosse conveniente. Depois a pesquisa do senhor, né, do IPESP, encomendada pela XP Investimentos, que foi por telefone, mas por entrevistador pessoa mesmo, fazendo a entrevista ao vivo. E a outra, agora, o Datafolha divulgando uma pesquisa que foi feita presencial nos pontos de fluxo, como o Datafolha costuma fazer. Os resultados foram, de alguma forma, similares. Queria que o senhor comentasse as diferenças aí um pouco sobre embora o número de entrevistas de cada uma delas tenha sido marcadamente diferenciado, né? Na pesquisa que você relatou inicial. Na Poder 360 foram 10 mil. Foram 10 mil, na pesquisa do Datafolha foram 2 mil e poucas entrevistas, e a amostra do IPESP para a XP foi de apenas 1.000 entrevistas. Quero lembrar, inclusive, que nos Estados Unidos é comum se fazer pesquisas nacionais com 800 entrevistas. Então, 1.000 entrevistas é um número bastante utilizado em outros países. Como é que nós devemos examinar isso? Primeiro, do ponto de vista dos resultados, né? Do ponto de vista dos resultados. Quando você compara os resultados do Datafolha com os resultados das pesquisas XP e IPESP, você vê que, do ponto de vista de primeiro turno, todos os resultados se conformaram, né, se articularam dentro das margens de erro de ambos os institutos, que eram margens de erro diferentes, inclusive. Só para o leitor saber, a margem de erro do IPESP era 3,2 pontos percentuais, a do Datafolha eram 2 pontos percentuais para cima e para baixo, nos 2 casos. E os resultados do IPESP, no primeiro turno, ficaram dentro da margem de erro do Datafolha, que é uma margem de erro menor. E em vários casos, por exemplo, os 30 pontos do ex-presidente Lula, a mesma coisa, a Marina Silva, a mesma coisa, vários candidatos, Álvaro Dias, a mesma coisa, etc. e tal, vários candidatos, e os demais dentro de margem de erro. Então, isso nos diz o seguinte, que pesquisas que seguem procedimentos metodológicos de forma rigorosa, tá? Ou seja, são amostras bem construídas, ponderações feitas com propriedade, checagem das entrevistas bem feita. No caso das entrevistas face a face, é procedida a checagem de 20% das entrevistas, por exemplo. No caso das entrevistas telefônicas, 100% delas são gravadas, então você pode ter uma checagem de 100%, né, do procedimento de campo. Estou dando algumas coisas. Obviamente, há algumas limitações de um lado e de outro. Vamos às limitações que são comentadas. Acesso à rede telefônica. Hoje, com o mobile, com o telefone celular, você tem um percentual da população e do eleitorado superior a 90%, uns estimam 95%, outros estimam 96%, que tem acesso à telefonia celular e, como tal, pode ser atingida nessas pesquisas telefônicas.
De outro lado, você tem em pesquisas domiciliares, ou mesmo pesquisas de fluxo, a dificuldade de ter acesso a algumas parcelas da população. Em algumas comunidades do Rio de Janeiro é muito difícil, onde moram milhares e milhares, milhões de pessoas. Eu estou dando só um exemplo no Rio, mas de falar em outras cidades do Brasil. É muito difícil um pesquisador ter acesso. Quer dizer, em nenhum dos casos você consegue ter acesso à totalidade da amostra. Em condomínios de camada média e alta do Brasil, onde mora boa parte da população de camada média e alta nas grandes cidades, pesquisadores não têm acesso também, por questões, em ambos os casos, por questões de segurança. Então vai haver sempre uma pequena, uma diminuta franja da sociedade, do eleitorado, que não é alcançado por um método ou por outro método. Agora, o certo é que, mundo afora, Estados Unidos, América do Norte de uma forma geral, Europa, o EIPOR, Associação Internacional de Pesquisa de Opinião Pública, a ESOMAR, a Associação Europeia das Empresas de Pesquisa de Marketing, a pesquisa face a face é alguma coisa reconhecida historicamente, a pesquisa telefônica também reconhecida e predominante, e as pesquisas online começam a ter também o seu espaço e o reconhecimento de que são um método razoavelmente confiável. Obviamente que no caso das pesquisas online, há ainda acesa uma polêmica sobre a autoseleção, ou seja, os indivíduos precisam, eles são convidados e precisam aceitar e passar a interagir, mas isso é uma discussão lateral. Os documentos de análise metodológica da WAPER e da ESOMAR estipulam que pesquisas face a face, pesquisas telefônicas e, crescentemente, pesquisas online são métodos científicos, como tal, legítimos para se pesquisar a opinião pública. E o que é uma pesquisa eleitoral? Pesquisa eleitoral é uma pesquisa de opinião pública na qual se indaga a preferência dos eleitores sobre os candidatos. É isso. Uma pesquisa eleitoral é uma pesquisa de opinião pública em primeira e em última instância. Lavareda, um dos desafios que se aponta para as pesquisas, alguns dos desafios para as pesquisas telefônicas são a extensão do questionário, que não pode ser muito longo também, que você acaba desperdiçando muitas entrevistas. Além disso, a ordem dos candidatos, como driblar essa possibilidade de ter algum viés por conta da ordem dos candidatos, o eleitor acaba selecionando os candidatos que aparecem na frente, e também a questão do engajamento, porque depende do engajamento, uma vontade do eleitor de responder aquele questionário até o fim. Como driblar essas adversidades e apresentar um resultado que esteja dentro aí, da média dos outros institutos, que tenham, inspire uma confiabilidade? Pessoal, no caso do IPESP, o IPESP faz pesquisas telefônicas nacionais desde 1993, quando não havia telefonia celular, nada disso, era tudo isso muito mais difícil. Então, dos institutos em atuação, provavelmente é o que há mais tempo faz pesquisa telefônica. Faz pesquisas telefônicas há muito mais tempo do que o IBOP, faz pesquisas telefônicas há muito mais tempo do que o Datafolha, certo? Então tem um know-how bastante extenso aí a respeito. Quando você faz uma pesquisa e com relação, quando você indaga a questão da ordem dos candidatos, isso é rodiziado. Os programas de administração da pesquisa, lidos pelas telepesquisadoras, a maior parte mulheres, etc., eles expõem o nome dos candidatos em rodízio, sempre rodízio. A cada entrevista aquilo já mudou, ou seja, cancelam-se mutuamente os efeitos, não é, de que os nomes apareçam numa posição inicial ou uma posição final, como em geral a gente sabe que são os candidatos. Que para gerar o efeito daquele disco quando você que são beneficiados. Na pesquisa face a face se utiliza um disco. Agora você imagina um disco pequeno com 19 nomes circulares, etc. e tal. O procedimento correto, por exemplo, em áreas onde você tem um percentual de analfabetos funcionais muito grande, é você ler, inclusive, os nomes. Mesmo na pesquisa face a face, o recomendável é que haja uma leitura do nome dos candidatos, e não apenas a apresentação do disco, porque a apresentação reduzida a isso pode gerar um entrevistado que, encabulado de dizer que não está conseguindo ler aqueles nomes, não se decide, de forma aleatória, ou continua calado, ou então, se sentindo pressionado pela presença, né, do entrevistador, aponta com o dedo ou outro daqueles nomes apenas
para escapar, para pôr fim ao processo de entrevista. Lavareda, já agradecendo imensamente a sua presença aqui, esses esclarecimentos também são muito importantes no momento em que pesquisas de extensão de voto às vezes são contestadas, até pela dificuldade de se fazer pesquisas e pelo dinamismo do quadro, né? Cada vez mais as pesquisas têm prazo de validade, né? O cenário vai mudando muito rapidamente. Eu gostaria de saber qual a mensagem que o senhor dá sobre confiabilidade das pesquisas no ambiente desse, né? Que a gente teve o Brexit, que teve uma projeção que o resultado de muitos institutos se mostrou equivocado, pelo menos na votação. A gente teve até o acontecimento do referendo nas Farc, a eleição nos Estados Unidos, até aqui a eleição para a Prefeitura de São Paulo, com a vitória do João Dória, nenhum instituto tinha previsto que no primeiro turno seria conquistada essa vitória já por João Dória. Qual mensagem aí o senhor daria sobre pesquisas para a população confiar, para o nosso leitor confiar um pouco nas pesquisas, enfim, a confiabilidade das pesquisas? Olha, Marcos, pesquisas são absolutamente confiáveis como procedimento científico. Ponto número 1, isso mundo afora. O Brasil tem muitos e a grande maioria bons, né? Com técnicos de boa formação profissional, etc., boas estruturas de realização de pesquisas, seja entrevistas face a face, seja telefônicas, seja online. Né? E eu conheço isso, o IPESP tem mais de 30 anos, o IPESP pratica pesquisas, ou seja, faz pesquisas nessas 3 metodologias, afora pesquisas qualitativas. Então, isso é uma coisa que, assim como muitos institutos brasileiros, são capazes de fazer bons estudos. Agora, o que eu sempre chamo a atenção como cientista político, como especialista em eleições, que eu acompanho e estudo há 40 anos, é que as pesquisas, o resultado das pesquisas não pode servir como prognóstico. Quem confunde o resultado da pesquisa com o que vai acontecer na urna, aí está cometendo um desatino. Ou seja, e frequentemente os veículos de comunicação apresentam os resultados da pesquisa como se prognósticos fossem. E, às vezes, diretores de institutos de pesquisa que entendem bastante de pesquisa, mas não entendem de eleições, isso é importante chamar a atenção. Há vários diretores de instituto que falam, dão entrevistas sobre matérias eleitorais como se de eleição entendessem, mas eles não entendem, eles entendem de pesquisa apenas. Ou seja, e ao fazer isso, confundem na mente do espectador, do público, dos leitores, a ideia de que o número da pesquisa apresentada, que é um número confiável, vai ser um número que vai ocorrer nas urnas. Não. Ele se altera e nessa reta final se altera mais ainda. Para que se faça um prognóstico, há uma série de outros elementos que devem ser adicionados. Por exemplo, às vezes até nas pesquisas. Por exemplo, nós adicionamos o apoio de Lula ao Fernando Haddad para ajudar a mostrar para a sociedade que é uma bobagem um retrato de opinião hoje que apresenta o candidato do PT com 2 ou 3, que ninguém deve acreditar nessa tolice de que a força do PT nas urnas em outubro vai se reduzir a 2 ou 3 pontos percentuais. Ou seja, mas ainda assim, afora o resultado dessas pesquisas, é necessário muita reflexão para que se possa produzir diagnósticos de qualidade. Os institutos têm a obrigação, e é o que eles sabem fazer, de apresentar os dados da pesquisa, dados obtidos com procedimentos metodológicos sérios, consistentes, segundo o padrão internacional. Agora, isso não é prognóstico. Prognóstico é algo que exige muito mais trabalho, muito mais análise e, no caso de pleitos, muito mais conhecimento eleitoral. Lavareda, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, foi um prazer enorme. Certamente será convidado a participar mais vezes ao longo dessa loucura que vai ser esse ano eleitoral. Foi um prazer conversar com você e vou voltar, basta convidar. A você que nos acompanhou, entrevistamos Antônio Lavareda, conhecido já nacionalmente por suas pesquisas eleitorais no IPESP. Obrigado pela audiência, esperamos que tenha esclarecido de alguma forma as dificuldades para se interpretar pesquisas, os cuidados que se tem que ter e o que elas estão indicando hoje. Muito obrigado pela audiência, esperamos contar com a sua participação no próximo programa.